Olá! Vamos dar início a mais uma aula de biologia do segundo ano. Lembrando que vocês precisam acessar o Aplix, ler o seu caderno de orientações, ouvir os podcasts e não esqueçam, fazer e entregar os exercícios, pois eles vão somar na sua avaliação final, ok? Então vamos à nossa aula. Quantas vezes nós paramos com determinadas perguntas que não conseguimos respostas? Uma dessas perguntas, e que todo mundo procura saber a resposta, é como surgiu a primeira forma de vida. Bom, hoje nós vamos estar dando uma olhada, vamos tentar entender o que os cientistas, o que os estudiosos consideram como primeira forma de vida. Então vamos aprender um pouquinho mais. Nós ouvimos na nossa última aula a respeito das teorias. Teorias são fatos que são observados. Para esse fato, os cientistas vão estabelecer hipóteses. Essas hipóteses serão testadas cientificamente e caso essas hipóteses testadas cientificamente sejam comprovadas, essa teoria passa a ser uma lei. Se durante os experimentos essas hipóteses não forem consideradas 100%, continua sendo teoria, com validade científica, porém teoria. E é isso que nós temos. Nós temos teorias sobre a origem da primeira forma de vida. A primeira teoria chama-se criacionismo, e essa teoria determina que Deus criou o homem da mesma maneira como está hoje. Deus criou todos os seres vivos sem que passassem por um processo de evolução. Por isso, essa teoria também é chamada de fixismo, porque as formas estão fixas, não sofreram nenhuma mudança. A outra teoria chama-se panspermia. Nessa teoria, os cientistas acreditam que as formas de vida na Terra vieram através de meteoros, que entraram na Terra trazendo sementes, trazendo fontes de vida, provavelmente bactérias ou seres unicelulares. Mas o que eles não explicam é que, quando o meteoro entra na Terra, ele incendeia-se e se torna um meteorito. Se quando ele se incendeia, ele não mataria, não queimaria essas formas de vida? Quando esses meteoritos chegam ao solo, eles batem ao solo com tanta força que eles criam crateras nesse solo. Será que esse choque do meteorito com o solo também não mataria essas formas de vida que vieram de carona no meteorito? Bom, e vieram de carona de onde? De onde surgiu as formas de vida dos outros planetas? Essas respostas a panspermia ainda não tem. Por isso, ela continua também sendo teoria. A outra teoria que nós vimos é a abiogênese. A biogênese é aquela teoria que nós vimos na outra aula, onde os homens viram panos sujos, camisas sujas e restinhos de alimento e depois observaram ratos saindo daquele meio. Então, pela lógica deles, naquela época eles acreditaram que matéria bruta com alguma força vital poderia dar origem a seres vivos. E a teoria da biogênese, que diz que todo ser vivo existente no planeta, ele é proveniente, ele é originado de um ser pré-existente. Essas teorias não são teorias feitas por pessoas comuns, por pessoas leigas. São teorias feitas por estudiosos, por pessoas que estão trabalhando, vasculhando, experimentando para que se possa definir a origem da vida. Um desses cientistas é Francisco Redi, que em 1668 começou a observar, e nessa época a teoria que estava valendo era a teoria da abiogênese. E ele começou a observar essas teorias e ele não acreditava muito nessa coisa da matéria morta, da origem à vida. E aí ele fez um experimento. Ele pegou em 3 potes e nesses 3 potes ele colocou carne. No primeiro pote ele colocou uma carne e deixou esta carne entrar em decomposição. Essa carne entrando em decomposição, ela liberou uns certos odores, uns cheiros característicos, e esses cheiros atraíram as moscas. Essas moscas vieram até aqui, colocaram seus ovos, esses ovos viraram larvas.
Então, nesse primeiro experimento, ele tinha ovos, larvas e moscas nessa matéria morta. Poderia ser realmente a abiogênese. Mas no segundo experimento, o que ele fez? Ele colocou um pedaço de carne, deixou também entrar em decomposição, só que ele colocou uma rolha, vedando todo esse recipiente. Então, esse odor desagradável não conseguia passar para atrair as moscas. No terceiro experimento, o que ele fez? Ele colocou a carne, ele deixou essa carne entrar em decomposição, porém, ele vedou com uma gaze. Isso quer dizer que o odor saía, mas as moscas não conseguiam entrar. Então, elas depositaram nessa gaze os seus ovinhos e as suas larvas. O que Francisco Redd, então, determinou e mostrou para a gente com esse trabalho, esse experimento que ele fez? Ele nos mostrou o seguinte, que apesar da abiogênese mostrar que a matéria morta dava origem a determinados seres vivos, ele mostrou que, na verdade, a matéria morta, entrando em decomposição, ela vai atrair seres que já existem, que talvez sejam até muito pequenos, que não sejam visíveis, mas que já existem, e são esses seres que vão estar, então, evoluindo, se transformando em outras formas. Isso, ele deu origem, então, ao que nós chamamos de biogênese. Ah, mas o Redd, ele não agradou a todos. Os cientistas continuaram a pesquisar, por quê? Porque a teoria da abiogênese era a teoria mais aceita pela Igreja Católica. E brigar com a Igreja Católica naquela época era muito difícil, precisava-se de comprovações. Bom, outro cientista, John Needham, quase 100 anos depois de Redd, ele resolveu fazer uma outra experiência. Ele pegou um caldo nutritivo, este caldo cheio de nutrientes, cheio de alimento, e colocou para ferver. Deixou esse caldo esfriar e depois que esse caldo estava frio, ele observou e viu que havia inúmeros micro-organismos. Ah, o que John Needham então revelou na sua experiência? Que esses micro-organismos aqui, eles são provenientes deste caldo, desta matéria, desta substância morta. Então, Needham volta com a teoria da abiogênese, colaborando então com a igreja da época. Cientistas não pararam, continuaram pesquisando. Spallanzani, em 1778, fez uma nova experiência. Qual foi a experiência dele? Ele fez o mesmo trabalho que Needham, só que, ao invés dele deixar o vidro aberto, como Needham deixou, ele fechou o vidro e colocou para ferver esse caldo, depois esfriou esse caldo e depois ele observou. E quando ele observou, não tinha nenhuma forma de vida neste caldo. Bom, o que Spallanzani então determinou? Ele determinou o seguinte, que o erro de Needham foi que ele ferveu com pouco calor ou com pouco tempo e deixou o frasco aberto. Quando esse frasco esfriou, é lógico, era um caldo nutritivo, os micro-organismos que estavam aqui no meio ambiente, eles começaram então a entrar para este caldo e se multiplicar nesse alimento pré-existente. Ah, o que Spallanzani fez? Spallanzani fez a fervura, mas simplesmente tampando, o micro-organismo não conseguia entrar, mesmo depois de frio. Então, ele mostrou que esse meio estava estéril. E quando a gente fala que alguma coisa está estéril, é porque ela está sem formas de vida, não há vida naquele meio. Cientistas não pararam, continuaram. E aí vem Louis Pasteur, um dos cientistas mais famosos que existem. Em 1860, novamente quase 100 anos depois, Pasteur resolve fazer um experimento. Ele pega um frasco de vidro, coloca o caldo nutritivo e com o calor ele aquece o gargalo desse vidro, fazendo com que ele ficasse bem prolongado. Ferveu esse caldo, deixou esse caldo esfriar e quando ele olhou, o caldo permanecia estéril.
Lembra o que é estéril? Sem nenhuma forma de vida. Ok. O que ele fez de novo? Ele pegou o mesmo caldo nutritivo, outro recipiente bem parecido, fez a fervura, só que agora ele quebrou esse gargalo. Quando ele quebra isso, ele permite então que micro-organismos que estejam no meio ambiente entrem nesse caldo, que é um caldo nutritivo. E aí começa então o crescimento microbiano. Pasteur, então, mostra que esses micro-organismos já existiam no espaço, já existiam no meio ambiente, já existiam em determinados locais e foram apenas atraídos para dentro do caldo. Louis Pasteur é famoso pela pasteurização, processo em que os leites, o queijo sofrem. Bom, mas aí continua-se a pergunta, né? Como surgiu a primeira forma de vida? Porque nós vimos que as moscas estavam ali, os micro-organismos estavam ali, mas como surgiu a primeira mosca? Como surgiu a primeira bactéria? Bom, vamos tentar explicar através de outro cientista. Qual seria esse outro cientista? Dois cientistas se uniram agora para estarem explicando as primeiras formas de vida. Oparin e Haldane. Em 1894, eles começaram a estudar as formas de vida e tentar explicar como a primeira forma de vida surgiu no planeta Terra. Essa teoria dos dois é chamada de teoria bioquímica ou teoria de Oparin. O que Oparin e Haldane falaram? Que a Terra não é parecida com a Terra que nós temos hoje, porque a Terra ela era cheia de vulcões. Esses vulcões entravam em erupção o tempo todo, e esses vulcões em erupção, eles transformavam o solo em um local muito quente, impossível de se ter vida. Além disso, a Terra era exposta o tempo todo a chuvas de meteoritos, que quando batiam no solo, aqueciam este solo mais ainda. Na Terra primitiva não existia oxigênio. Se não existia oxigênio, não tinha camada de ozônio, porque a camada de ozônio é formada por oxigênio. Então, os raios solares entravam na Terra com grande intensidade, tornando a temperatura insuportável e inviável para ser alguma forma de vida. Com essas evaporações vindas dos vulcões, se formavam grandes nuvens. E essas nuvens, cheias de descargas elétricas, elas permitiam então a produção de chuva. Milhões de anos foram acontecendo chuvas, evaporação, descargas elétricas, raios solares, e esse processo de chuva e evaporação foi se tornando, foi permitindo que a Terra esfriasse um pouco a sua superfície. Com esse esfriamento da superfície terrestre, aonde haviam buracos, precipitações de locais onde se caíam meteoritos, então se começou a formar ali lagos. Pequenas porções de água eram acumuladas naquelas áreas, formando então o que nós chamamos de mar primitivo. Esse mar primitivo, com uma água super quente, foi então o local de vida dos primeiros seres vivos. E como é que era a atmosfera? Segundo Haldane e Oparin, a atmosfera era formada pelos gases metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Como não existia oxigênio, é lógico que não havia possibilidade de ter vida como a vida que nós conhecemos. Mas o que eles explicam um pouquinho mais? Eles explicam o seguinte, que todos esses gases, metano, hidrogênio, amônia, esses gases na atmosfera foram se reunindo e formaram pequenas moléculas. Essas moléculas, então, eram carregadas pelas águas da chuva e chegavam até aquela água, aquele mar, aquela água quente, o mar primitivo. Com o calor atuando nessas moléculas orgânicas, complexos foram formados, quer dizer, grupos foram formados. E esses grupos tiveram a
possibilidade de se reproduzirem e terem a produção do DNA. Com isso, com inúmeras reações químicas durante milhares de anos, esses gradientes químicos receberam em seu retorno, em sua volta, um envoltório, que hoje nós chamamos de membrana plasmática, permitindo que cada um fosse individualizado. Então, essa figura, é o que nós chamamos então de coacervados. Portanto, os primeiros seres vivos formados no planeta Terra recebem o nome de coacervados, segundo a teoria bioquímica. E em 1950, o cientista Stanley Miller, ele resolveu fazer um experimento parecido. Ele fez um equipamento onde esse equipamento tinha descargas elétricas, esse equipamento tinha todos os gases da atmosfera, esse equipamento permitia um calor intenso, esse equipamento permitia a evaporação e formação de chuva, e para nossa admiração, o que Stanley Miller conseguiu foi moléculas de proteína, moléculas grandes e as mesmas moléculas que nós temos hoje nos seres vivos. Agora, continua-se a pergunta: como é que esta molécula, chamada de coacervado, deu origem a você, deu origem aos outros seres vivos que nós conhecemos hoje, tanto vegetais quanto animais? Essa pergunta, a ciência ainda não conseguiu responder. Esta pergunta é o ponto de interrogação da nossa biologia. Ok? Mas na nossa próxima aula nós vamos estar estudando um pouquinho mais para que a gente possa estar por dentro do que os cientistas continuam fazendo. Não esqueçam, leiam o caderno de orientações das páginas 10 a 15, ouçam os podcasts e façam os exercícios, ok? Até a nossa próxima aula.